Sejam bem-vindos ao Desabafo Corporativo. Hoje a gente vai falar de uma realidade nua e crua, né? O gestor no mundo de hoje é empurrado para o caos, é empurrado para o lugar de incerteza e que antes era exclusivo dos startupeiros. Que, inclusive, estou aqui com duas pessoas fantásticas, que investigam o invisível, que desenvolvem potência criativa de pessoas e empresas e que eu tenho a honra de estar muito próximo, principalmente da Priscila Hertal. Estudamos juntas e não perdemos contato. E ela me apresentou ao Rony, sócios da Orgânica, e que estão aqui para desvendar esse mistério. Na verdade, não é um mistério, na verdade, é desvendar como que esses gestores, esses líderes vivem neste mundo de caos, de incerteza. Como é que se navega com a humanidade nesse contexto? Então, a primeira pergunta, claro, se apresentem e digam como o líder avança quando o futuro é incerto. Boa. Bom, só agradecer o convite, muito feliz. Como você falou, a gente estudou junto e não perdeu o contato. E está com mais sinergia ainda. Então, obrigada pelo convite, Imagina. Estamos felizes de estar aqui. Obrigada. Sou a Priscila Hertal, prazer para quem não me conhece. Sou sócia fundadora da Orgânica aqui com o Rony. Conta aí, Rony, se apresente. Bom, eu sou o Rony Cunha Bueno. Eu estou há alguns anos nesse mundo de startup, né? Juntos, a gente fez o crescimento da Netshoes, eu e a Pri. Depois a gente montou a Orgânica para ajudar startups a crescerem e passou E grandes tem cases incríveis? cases incríveis, né? Mérios Enjoei, Hashtags Leiturinha, Play Kids, Doutor Consulta, Mercado Mais de Bitcoin. 300 projetos. Né? Várias startups passaram aqui com a gente. E a gente fundou juntos uma Venture Builder, no qual a gente investiu em mais de 15 startups, com algumas saídas interessantes e óbvio que algumas ficaram pelo caminho. Claro, faz parte. Exato, o jogo é esse. Exatamente. E aí, toda essa proximidade da vida que a gente teve, né? A gente viveu isso por dentro na Netshoes, depois mentorando vários líderes de startup. E todo mundo que olha startup de fora acha que é lindo trabalhar em startup, mesa de ping-pong, tem a comidinha e sei lá o quê. Mas, na verdade, trabalhar dentro de uma startup é uma incerteza constante, né? É uma incerteza constante, o dono vive numa incerteza muito grande, ele pode viver, tem dias que ele acha que ele vai virar um novo bilionário, outro dia ele acha que ele vai quebrar, um dia ele está vendendo o carro, outro dia ele está, né, vendendo a empresa. Então, é uma incerteza gigante. E eu e a Pri, a gente tem o costume, nos últimos 10 anos, de ir para South by Southwest. Foi uma coisa que, assim, putz... Deu cola, né? Deu cola, a gente gosta muito do evento, a gente toma esse tempo para nós, de estarmos lá juntos, de conversarmos. E voltando muito, deste ano principalmente, a gente falou, cara, o mundo está mais caótico do que nunca. Uhum. Foi aí que surgiu o primeiro e-book, inclusive, não foi? Foi assim que surgiu o primeiro e-book. Liderança... Gente, os e-books deles são fantásticos. Você tem que checar agora todos. Leiam todos. Leiam todos. Até agora são 6. Cara, é sucesso de crítica. 4.000, né? 4.000 leituras o primeiro. Eu sei. Todos juntos já bateram 7, 8 mil leituras. Assim, é impressionante. O último agora de cultura já está batendo 1.000 também. Então... E ainda não divulguei, vou divulgar. Acabou tô de sair, devendo, também acabou de tô sair, devendo, né? tô devendo. Na verdade, Tá eu tô devendo o fresquinho. anterior que eu contribuí. É isso. Preciso divulgar os dois. Por favor. Por favor. Né? E já está convidado para o próximo, dia 26 de março, lá em casa. Mas para a gente fazer um próximo. Voltando à pergunta, né? E a gente saiu de lá com essa indagação, falou, nossa, mas o mundo está mudando de ponta cabeça. A inteligência artificial está mais... Porque toda vez que a gente volta lá está mais rápido. Mas dessa vez está rápido demais. Né? O que a gente começou a pegar, uma coisa que eu aprendi a ter o costume de fazer nessas palestras, é ficar de escuta ativa e ver o que o palestrante está falando de comportamento de liderança. E a gente começou a escutar, né? E na volta a discutir muito. E a gente falou, cara, o líder tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Falei, pô, isso é comportamento de founder. A expectativa, né, que se cobra tem muito a ver com o que a gente já trabalha há muito tempo, com o que a gente já vê há muito tempo, mas não estava tanto nesse mundo corporativo. E aí surgiu a ideia de trazer... Os founders de nosso relacionamento. São pessoas fantásticas, pessoas inclusive? Pessoas fantásticas. Foi a Mari da Gup. Né, o pessoal... Não sei muito, é mais de 10 ali.
top de linha, os founders top de linha, e fazer algumas perguntas para eles, né? Sobre exatamente, cara, o que te ajudou a viver nesse mundo tão caótico que você pode ensinar hoje para os executivos, né? Como eles podem viver nesse mundo que, para eles, é novidade viver nesse mundo tão caótico, de tanta incerteza, que ele vai ter que desaprender para aprender e se reinventar. Uma coisa que a gente fala muito que é a certeza. A única certeza é a incerteza. Porque muitos executivos procuram a certeza, a segurança, o controle. Né? Foi nascido e criado nesse modelo, chegou na liderança e agora tem que mudar, como o Rony estava falando. Então, quando a gente consegue, às vezes parece meio óbvio, mas quando ele consegue entender que a única certeza que ele vai ter é a incerteza, é a mudança, são os ciclos mudando toda hora, já dá um pouco de conforto, porque ele começa a entender esse jogo e saber que vai mudar toda hora. E aí já baixa um pouquinho essa ansiedade. Mas não é fácil. Não. Nunca é fácil. Nunca é fácil, né? Mas assim, acho que até no livro do founder de vocês, no e-book, traz que o líder founder usa o caos como espelho. Ele assim, tem uma coisa que ele fala assim, que ele tem que viver bem nesse caos, né? O caos faz parte. O caos faz parte. Então, assim, e até ele sabe que ele não pode matar o caos, porque o caos é criativo, o caos faz parte, o caos está ali. O caos é dele sai muita. A energia para ação, né? Muito esse mundo corporativo que quer segurança, estabilidade, previsibilidade das coisas, não permite que a inovação aconteça. Exato. A inovação, ela vive nesse caos. E aí o que a gente fala é que toda empresa tem que ter o orquestrador do caos. E o segredo do orquestrador do caos é ele tem que coordenar o caos, mas não matar o caos, né? Porque se ele aperta demais o cinto da governança, dos processos, dos comitês, ele mata o caos, traz previsibilidade, mas acaba com a inovação e transformação. Sim. Então, o founder, ele vive bem nesse desconforto, né? E ele faz todo mundo viver nesse desconforto. Se não tiver o desconforto, se não tivesse caos, para ele quase que não está valendo, está muito parado, está muito igual. E ele, como ele já está num ambiente que ele está sempre pensando no futuro, no próximo ciclo, senão acaba a startup dele. Né? Se uma grande empresa tiver um projeto que é igual para o trabalho dele, acaba aquela startup. Então, ele está sempre olhando muito para frente, se reinventando e pensando no próximo ciclo. Então, por isso que esse ponto dele tá sempre instável, de certa forma, ele aprendeu a lidar com isso. Então, ele tem a clareza que vai ser assim. Enquanto a gente vê muitos executivos que, como tem essa dificuldade, o Rony falou, eles querem organizar. Faz parte, tem que ter alguém orquestrando esse caos. Isso é legal. Só que não pode estrangular, não pode acabar com o processo criativo, não pode deixar tudo muito certinho, quando se tem também. Tem empresa que pode estar querendo isso, estou dizendo quando se tem a vontade, o desejo de inovar, de trazer coisas diferentes, de continuar numa liderança, ou de quebrar o status quo. Eu estou em terceiro lugar, eu quero ficar em primeiro. Também é importante pontuar isso, porque tem algumas que estão andando de lado e não estão nem percebendo. Estão achando que estão inovando, que estão indo bem, mas quando percebe, quando já vem aquela startup que nasceu ontem na garagem e já está com 50% do seu cliente, aí começa a se preocupar em inovar, aí que começa a querer o caos. Muitas vezes aí é muito mais custoso, demora mais para recuperar. Sim. E eu preciso falar que eu admiro muito isso na Priscila. A Priscila vive bem nesse caos. Não? Por isso que é muito bom ter ela como sócia. Nesses anos todos, porque a gente está 15 anos, só quantos anos juntos 15 anos, já. porque a gente trabalhou junto na Netshoes, né? E ela vibra bem nesse caos, toca esse caos, faz acontecer, e é muito bom. Muito bom. Acho que tem essa soma falando até em equipe, aqui a gente está falando de sócio, mas muitas vezes quem está ouvindo é diretor, executivo, ou gerente, enfim, de como é importante entender quem está com você no sentido de parceria, de complementariedade. Acho que esse é um tema sempre muito relevante, né? A gente tende a selecionar o semelhante. Exato. Quando, na verdade, o diferente que nos complementa dá mais trabalho. É difícil. A relação dá mais trabalho. Só que é, de fato, onde a gente tem um encaixe para lidar com as situações cada vez mais complexas. Sim. Né? E aí eu estava lembrando, quando vocês estavam falando, assim, um desabafo constante da liderança é a pressão por velocidade, por entregar mais rápido, mais rápido.
E aí as pessoas, os líderes, às vezes vão no achismo, né? Porque para atender a velocidade, eu não vou a fundo, eu não pego todos os dados, eu não reúno, né? E mais do que isso, tem muitas vezes eu não tenho todos os dados. Exato. Nesse caos, e nessa pressão e nessa complexidade. E aí, como equilibrar a razão com intuição? E eu sei que vocês dão muito valor para a intuição. Muito. Né? E o founder dá muito valor para a intuição. Muito. Ele Então, nem percebe, mas ele dá. Falem sobre isso. Como que é esse tema aí? Tem 2 temas super legais na sua fala que a gente vai falar. Vou falar um, deixar outro para Se Priscila. a gente estiver viajando, você volta com a gente, porque a gente vai por abrindo favor. novas abas aqui. Hein? Mas sem fim, o diferencial da orgânica é que vocês vai embora. Vocês vão ampliando, né? Ampliando, vocês destravam a potência eu tô com vontade de falar de 2 temas. Eu vou falar um, vou e chamar elimina interferência. Exato. Boa, Bia. Exato. Então, eu vou falar da intuição, vou deixar os 4 tipos de liderança para a Priscila. Ah, show! Então, que são os 2 temas que você trouxe, eu quero falar dos 2. Então, a intuição, eu preciso dizer aqui, olhando para todos os founders e todos os executivos, que a maior potência que um grande líder tem é a sua intuição. E aí, a gente viu de perto com grandes founders de startup e assim, em alguns momentos o cara está encurralado. E ele precisa tomar uma decisão. Uhum. É uma decisão que pode quebrar a empresa, pode custar muito a empresa e, eu não sei, o cara respira fundo, né, e volta e fala, cara, é para cá. E a intuição, e geralmente eles acertam. Geralmente acertam. Então, a gente, nesse book, e eu convido a ler esse book, que eu não vou falar aqui porque ele é denso, a gente foi pegando de cada líder, né, do Rodrigo Batista, de cada um deles, como que a intuição, eles são trabalhadas, e cada um trouxe um elemento muito interessante da intuição, como um processo. Então, tem o primeiro momento da intuição, que vem as ideias. Depois, o Rodrigo Batista trouxe uma coisa de testar as ideias com quem está junto na mesma vibração. Então, só com meus mais próximos. Gente, eu estou com um pensamento aqui, cara. A gente vai mandar metade da equipe embora. Mas estou com essa intuição aqui para mandar agora, cara. E aí? Né? Sentir com os mais próximos. Não abrir para terceiro, mas com os mais próximos dividir. Pô, é isso, faz, vê, onde acerta. Então, tem um lado da intuição que às vezes é o que a pessoa tem. É uma voz que vem de dentro, que às vezes as pessoas acham que é alguma coisa que pode vir do além, mas tem vários estudos que é racional. Verdade. O que acontece? Você tem dentro do seu cérebro todo o seu histórico. Todo o seu histórico. Desde aquele início na escola, aquela vez que você caiu no chão, aquela primeira vez que você aprendeu a andar de bicicleta, todos os seus conhecimentos óbvios e não óbvios, principalmente os não óbvios da sua vida, quando você respira fundo e faz uma pergunta para o seu cérebro, ele vai buscar lá. E vai voltar com uma resposta. E essa resposta é a sua melhor resposta para aquele momento. E quando a gente faz exercício... aprendizado adquirido, né, anteriormente. Não é uma voz que veio do nada, que as pessoas muitas vezes não valorizam porque não conseguem enxergar o que é. Da onde veio. E a grande potência dela é que, geralmente, a intuição é uma voz propositiva. Porque quando que o founder erra? Quando o executivo erra? Quando dominado pelo medo. Uhum. Então, quando ele está totalmente dominado pelo medo, fala, vou mandar embora metade da minha equipe. E quando você se move pelo medo e toma essas decisões, você foge do seu padrão de sucesso. Você foge do seu padrão de propositivo. E não é que você vai errar, mas sua chance de errar aumenta muito. Até porque você está com medo. E se errar, você pode entrar num ciclo terrível, né, de erro em cima de erro, mas medo, erro, medo, erro, medo, erro, medo, erro, medo, que pode levar a lugares horríveis que a gente já viu acontecer com vários líderes. Mas quando você, né, respira fundo, pensa no seu propósito, no que você quer entregar, por qual motivo você acorda todo dia, pensa, né, em paz, sem a interferência da decisão e tudo que está em sua volta, e fala, cara, o que eu tenho que fazer? É uma voz propositiva, cara. É isso que tem que fazer. E quando não escuta, eu escuto muito em mentoria, que a gente mentora tanto o founder quanto o executivo. Eles falam, devia ter me escutado. Eu sabia que isso ia acontecer. A gente escuta muito isso no passado, né? Eu devia ter falado com alguém, devia ter feito... Enfim, cada um com o seu caso.
mas não escuta. E aí a gente trabalha muito isso. Vamos entender a lógica um pouco, às vezes trazer um pouco mais palpável, para da próxima vez que acontecer, você escutar e ter clareza do que isso significa. E como fica uma coisa muito distante, não vou me ouvir, não é bem isso. E a gente consegue ajudar, quase trazer uma metodologia para a próxima vez que acontecer, você se escutar e entender e acertar mais o caminho. Não, mas... E aí ele queria que você falasse das quadros. Porque, assim, eu conheço, né? O trabalho que vocês fizeram, depois de tantas empresas, tantos líderes que vocês trabalharam, vocês foram lá e trabalharam os tipos de liderança, né? Os perfis. E aí? A gente conversava muito, informalmente, entre a gente, sobre os tipos de liderança. Fulano tem esse perfil, ciclano tem esse. Era uma forma até da gente se ajudar. Metodologicamente. Exato, informalmente, a saber qual era o perfil, como trabalhar, né? Como era o outro sócio, o outro executivo. Então, a gente começou a trabalhar muito isso e começou a escrever os perfis, né? Então, a gente colocou em 4 perfis de lideranças que são muito importantes, que se somam. Já responderam as perguntas que vêm depois, né? Não tem melhor, não tem pior. Eles se somam, eles são importantes. Não necessariamente está no mesmo nível hierárquico também. Porque muitas vezes, fundar uma startup tem 4, 5, 3 pessoas. Às vezes é um estagiário que está junto, mas ele tem esse perfil, então ele tem esse papel, né? E quando a gente fala dos 4 perfis, tudo começa com o visionário. Quem tem a visão, quem tem aquele olhar lá na frente, quem tem aquele olhar um pouco genial, né? Que vê, que entende, que fala, nossa, eu estou vendo uma coisa, concatena as ideias que muita gente nem entendeu, A com B, e ele fala, se juntar A com B, você fala, nossa, nunca pensei nisso. Então tem esse perfil de visionário. Pode pensar aí nas empresas, nos negócios, sempre tem uma pessoa que puxa, que tá lá na frente. Então esse perfil ele é muito importante para começar ideias, projetos, times, etc. Só que ele tem né, como todos os perfis, ele tem um lado da moeda que ele se alimenta muito da ideia. Ele tem muito esse ego de eu tive a ideia, eu que comecei, eu que fiz, mas para ele basta ter ideia. Então ele fala, olha, pensei nisso, e ele tem o dom de trazer pessoas junto, porque ele vende muito bem essa ideia, e aí ele junta com o Faz Chover, que é o segundo perfil que a gente fala. Eu e o Rony aqui somos essa dupla. Então, o Faz Chover ele é muito realizador. Ele gosta de pegar aquela ideia e falar, pô, gostei, não teria essa ideia, foi boa essa ideia, e aí ele comprou a ideia e aí ele entrega. Ele é muito realizador, ele é muito bom de trazer o time, trazer as pessoas pela energia, de bater o bumbo, de entregar, de fazer acontecer. Ele tem prazer. Eu brinco que ele tem prazer quando ele está com a agenda lotada. Em vez de ele olhar e falar assim, nossa, tem um espaço aqui. Então, quando está um caos, como o Rony comentou antes, o Faz Chover ele é muito bom no caos. Ele cria o caos, ele vive bem no caos. Então, quando tem muito perfil fugindo do caos, quando está muito calmo, a energia dele cai, como se ele não tivesse pertencente, não estivesse entregando. E entregar para ele é importante. Então, ele entrega, ele faz, ele acontece, mas ele, como ele é caótico, às vezes as relações ficam em segundo plano, né? Então, o objetivo dele é tão grande de entregar, fazer, acontecer... ele tira um pouquinho do caminho. Ele dá umas cotoveladas, né? Ele passa o carro, a gente fala que passa o carro por cima, sem a intenção, sempre vou defender que eles são legais, não é por isso. Entendi. Mas é que o foco é tão grande, o objetivo é tão grande que ele passa por cima das relações. Sim. E aí ele tem que trabalhar isso para poder, né, ir crescendo e criando sucessões. Só que como ele deixa caos muito grande, tem que ter alguém atrás, tem que ter alguém parceiro, alguém junto, organizando esse caos, que a gente chama do orquestrador do caos. É um perfil muito importante para dar longevidade para o projeto, para a empresa, porque o Faz Chover deixou um caos, né? Combina as coisas, depois entrega, não organiza, não escreve, não anota, não organiza, e ele organiza. Ele faz o negócio todo certinho, ele coloca o pingo no i, ele cria processos, sem... Tem que ter cuidado também, não é, como a gente falou, estrangular a empresa. Não é para ele botar processo e falar, a partir de agora, tudo tem que passar por mim, aí não adianta. Mas ele tem muito esse papel de previsibilidade, de organizar. Só que ele tem que ter cuidado também, o outro lado da moeda. Porque se ele fica muito preso ali no... eu tenho que ter previsibilidade, eu tenho que saber o que vai acontecer. Para tomar decisões, eu tenho que estar muito profundo, que a gente estava falando sobre isso agora, ele perde oportunidades. Passou. Era aquele cavalo selado que passou e ele está perguntando, tá vindo o cavalo? Mas qual é a cor? Está selado ou não está? E está quantos quilômetros por hora? Ele vai parar para eu subir ou eu tenho que subir e pular? É muita pergunta, às vezes, para pouca resposta. Legal. E aí as empresas acabam perguntando demais e a oportunidade de comprar uma startup, né, de fundir ou de contratar alguém passa.
mas ele é bem importante para essa longevidade. E o último perfil, que é tão importante quanto, vocês vão prestando atenção aí, meu sócio, meu parceiro, a gente vai pensando, quando a gente vai contando, as pessoas vão se identificando. Meus pares. Meus pares. É o líder uau. O líder uau é aquele líder que está muito preocupado em se diferenciar na experiência, na cereja do bolo. Então, é aquela pessoa que você entra, recebe uma caixa do e-commerce e tem um cheirinho, tem um adesivo, você vai numa loja ou você contrata uma empresa e fala, nossa, ainda bem que eu contratei a Orgânica, olha que bacana, olha que legal. Então, é aquela pessoa que está sempre preocupada em fazer diferente, em fazer algo exclusivo que ninguém fez. Sempre esse olhar. Mas o outro lado da moeda que tem que se preocupar é que normalmente esse perfil se descola um pouco do negócio. Porque ele está tão na cereja, às vezes o bolo solou, às vezes o bolo ainda nem está pronto e ele já está investindo tempo, dinheiro e equipe na cereja. Ele tem que ter cuidado para estar alinhado minimamente e não usar muito do tempo só para a cereja, mas entender que o negócio é muito maior. Mas, enfim, falando desses 4 perfis aqui bem rápido, porque é muito mais profundo do que isso, como é importante a gente primeiro se identificar, se autoconhecer. Sim. Porque a gente, às vezes, nem tem essa clareza. De qual é o nosso perfil, né? Sim. Nossa preferência. Qual é a minha essência? Sim, Porque sim. muita gente fala, eu sou os 4. Todo mundo é um pouquinho dos 4 mesmo. Mas tem aquele que você tem mais, né, você tem mais essência, tem mais parecido com você aquele perfil. E aí você, a partir disso, porque a gente tem que ser, a partir da gente, a gente começa a identificar quem está com a gente, quem não está, com quem você se dá bem, com quem você deveria se dar bem, mas normalmente tem um embate, porque os perfis são diferentes e vocês não valorizam a mesma coisa, mas é tão importante, eu falo muito de causa própria, como é importante ter um orquestrador do caos do meu lado. Mas ele vai ficar me pedindo coisa, eu falo, ai, que saco, vou ter que mandar isso aqui, tudo certinho. Mas se eu não mando, se ele não me cobra, se ele não está fazendo isso, lá na frente vai dar ruim. E, assim, de fato, a combinação dos 4, né? O visionário, com quem faz chover, com quem orquestra o caos e quem dá o laço, né? Isso, o laço. Por que isso? Porque o time, olhando para cima, se ele encontra num comitê executivo, nos founders, essa complementariedade, o time se tranquiliza. Sim. Verdade. E o que a gente mais encontra é times desequilibrados. Sim. Né? E aí, você quer fazer a transformação acontecer, só tem um desses. Putz, você visionário, um monte de ideias. Aquela empresa que não para de ter ideia, mas começa, para. Então fica não tem acabativa. Inferno. Assim, só iniciativa. Ou empresa que tem muito, faz chover. É caótico, tá todo mundo exausto, vai parar todo mundo no hospital de tanto trabalhar, mas puta que pariu, não tem governança isso aqui. Não é uma loucura. Só tem orquestrador do caos. Pô, não tem inovação, é tudo organizado. Estabilidade. Então, assim, o equilíbrio deles e o conflito positivo que a gente está perdendo, aquele conflito necessário entre eles, é fundamental. Posso até dar um case, né? A gente implementou o Ágil na Farm Global e quem teve a visão de que eles tinham que trabalhar de uma forma diferente em Ágil foi um visionário que começou o projeto. Rapidamente ele falou assim, não vou falar nomes, ele falou assim, fulana, assume o projeto, que é uma super faz chover. Fez o projeto, porque é difícil implementar um processo de gestão em ágil. Sim. Puto, cara. Então faz chover para eu vou fazer isso acontecer. Fez acontecer, né? Fez toda aquela barriga do U, né? Tá um inferno e saiu do outro lado. Quando saiu do outro lado, falou assim, saiu do outro lado. E agora? Ela passou para um orquestrador e falou, agora você faz com manter. que os ritos porque não interessa aconteçam. mais, assim, de certa forma, não alimenta mais. Não alimenta mais ela. E se ela continuar, vai ser caótico. Agora ela passou para um orquestrador que vai fazer com que os ritos aconteçam. Então... Olha que perfeito. Foi redondinho. A complementariedade que a gente falou antes. Mas normalmente a gente está com o nosso olhar, né? Então eu olho para o outro perfil e falo, nossa, está sempre tendo muita ideia, mas no final não entrega nada. Um exemplo aqui clássico. Mas se eu enxergar que a pessoa tem a ideia é importante para outra pessoa realizar, eu começo a dar valor de forma diferente para o que cada um tem é de melhor. Fortaleza. Exato. E aí a gente trabalha os pontos fortes. Exato. Né? Esse assunto é sem fim. Porque assim, tem alguns CEOs que chegam para mim, né, na mentoria e falam assim, acabei de virar CEO, faz pouco tempo CEO. Que CEO que eu tenho que ser? Eu falei, o CEO que você é, né? Na verdade. Autêntico. Né? A sua autenticidade, sem tirar seu máximo. Então, se você tem a potencialidade de ser um visionário, né, e vai estar postando mais, falando mais sobre o futuro, seja.
Só que entende que seu número 2 vai ter que ser Exato. o equilíbrio. Se você é muito, né, você tem que entender que você vai fazer seu papel, mas entender que na composição logo abaixo, você tem que trazer pessoas que complementem e deixem você brilhar onde você brilha. E eu estou em 2 empresas como CHRO as a Service, e as 2 têm os sócios super complementariedade. Então, numa são 3 principais sócios, visionário, faz acontecer e orquestrador. E também a pessoa visionária também tem um pouco dual, né? E na outra são 2 sócias, uma super visionária e a outra super faz chover. E aí o negócio Explode. Né? Explode. Potência. Não, pra você ter uma ideia, com 13 pessoas, eles são referência no setor deles, vis-a-vis times de 50, 60 em grandes outras consultorias. E eles são a referência, com 13 pessoas. Ninguém acredita. Muito legal. E o mais legal é quando você põe uma vaga no LinkedIn, tem 1000 candidatos em um Uau. dia. Nossa. Caótico. Porque realmente é super referência. Mas o que a gente Olha a importância da complementaridade. Claro que dá um baita trabalho para eles no dia a dia, né? Pelas diferenças, até se azeitar essa relação, até ter a conexão verdadeira, até o negócio se azeitar, Perfeito. ocorre, né? Mas eu estava lembrando que um outro desabafo, né? É o quanto o líder está sufocado com muitas informações, metas para atingir, e o time, muitas vezes, no limite. Sim. Né? Inclusive o burnout, à beira do burnout. E aí a grande pergunta é como entregar resultado sem esgotar as pessoas. E os founders tiveram que fazer isso. Sim. Certo? Até porque Não sempre tinha foi poucos recursos, né? Humanos e financeiros. E aí? Vocês são Pergunta do milhão, né? Vocês são bons nessa. Me conta, vai. Revele. Eu acho que é uma coisa assim, você tem toda a razão, e toda a mentoria que a gente começa com qualquer executivo, está todo mundo nesse mesmo lugar, né? Acho que é quase uma epidemia, está todo mundo sentindo muito que está com dificuldade, está sendo engolido, né, pelo seu dia a dia. A gente transformou o WhatsApp em ferramenta de gestão, então qualquer segundo você responde tudo. E a gente está vendo as lideranças, né, das empresas na trincheira, né? Então, assim, em vez de ele fazer o trabalho dele, que são só 2, qualquer líder só tem 2 trabalhos, resolver problemas complexos e críticos e gestão de pessoas. É isso. No final do dia é isso. Ele precisa resolver, está envolvido nos grandes desafios, que demanda, né, o capital intelectual dele, e fazer gestão bem feita, desenvolver o time, olhar para as pessoas. E quando a pessoa está enfiada no dia a dia, não consegue fazer nenhum dos 2 bem feito. Né? Então, o nosso trabalho, geralmente, quando a gente começa a mentoria, é desintoxicar a pessoa e fazer a pessoa com que ela pegue de volta a agenda dela. Né? Porque o líder perdeu a sua solitude, perdeu o seu espaço. Antigamente ele tinha uma sala. Então, assim, deu um BO, ele fechava lá e falava assim, estou fechado para pensar. Né? Quase uma plaquinha assim, estou pensando, não entre, eu estou pensando com resolver um problemaço que eu estou aqui, cara, preciso pensar e resolver esse problemaço. Né? Então ele ia para um espaço de solitude físico. Como as salas acabaram, ele perdeu o espaço físico de solitude, e tá aí com o digital, mesmo que ele esteja lá dentro, o WhatsApp chega. E muitos, né? E as salas são muito de vidro também? Também. Então, o que acontece? Por exemplo, as pessoas acham super estranho isso, mas desde 2017, eu já estava no modelo híbrido, tinha um dia na semana, e eu fazia one-on-one no dia de home office. As pessoas falam, como assim você fazia one-on-one no dia de home office? Eu falei, então, porque aí, como eu sou RH, a sala é de vidro, eu estou com one-on-one com você. Sim. Todo mundo passando atrás de você. Bia! Nananã. Sim. Assim, o estímulo era absurdo. Ai, desculpa, eu estou afastando aqui. O estímulo era tão absurdo que eu falei, gente, eu vou fazer one-on-one de casa, no dia de home office. Por quê? É eu, a tela, atenção total a você. Isso. Louco, né? Inclusive, é o que a gente fala muito de mentoria. Muita gente que começa a mentoria pergunta, é presencial e tal? A gente faz os 2, né? Mas a maioria quer fazer online. Porque você tira o WhatsApp, tá você, não tem gente chamando, passando, até para falar coisas, às vezes, né, pessoais na empresa.
O online funciona muito mais, né? Todo mundo acha que é o presencial, mas a gente tem visto como a preferência é muito mais fazer pelo online. Me perdoe te interromper, mas é que assim, Faz para mim sentido. foi muito, porque realmente assim, a solitude é muito importante. Muito importante. E no ambiente a gente perdeu muito, Isso. né? Porque a gente não tem o espaço físico de fato preservado. Porque quando tem a sala, ainda por cima ela é de vidro. Exato. Claro, tem um E conceito de problema de- transparência, Sim, etc. esse Mas tem o lado som, positivo né? também, né? Claro. Tem muita sala que às vezes estou fazendo até áudio, vídeo com a pessoa. Por que você está falando baixo? É que o som vaza. Eu falo, pô, aí é difícil, o som vaza. imagina você ter que se conter. Isso é difícil, né? Eu trabalhei no Terra, tinha as duas salas ali, o som vazava, tu fala baixinho, fala, poxa, você não tem esse espaço de poder falar, né? Então, a liderança perdeu esse espaço, né? E a liderança está respondendo o WhatsApp a todo segundo, como fosse o trabalho dela responder todos os WhatsApps o mais rápido possível, que chega mais rápido. E esse não é o trabalho dela, né? Não é responder coisas táticas e rápidas, e sim pelo contrário, de estar lá em cima olhando para o futuro, né? Dando diretrizes e pensando em problemas complexos. Então a gente faz quase que um exercício de uma nova disciplina, dele entender qual que seria a agenda dele e ele começar a transformar novamente a agenda dele, ter o controle da agenda dele, né, fazendo combinados de WhatsApp. Porque antigamente você chegava na empresa, você matava os e-mails e ia trabalhar. Agora não, você não mata mais e-mails, você fica matando o WhatsApp no meio da reunião. Então eu estou aqui com você na reunião e estou ali respondendo o WhatsApp do outro que está pedindo a senha do sei lá o quê. Cara, a gente não pode combinar que eu vou responder todos os WhatsApp às 2 horas da tarde? Ai, não, e o pior é... Imagina, Porque- eu num conselho de administração, no qual os conselheiros dois dos maiores bancos do Brasil, os meus conselheiros, e o CEO, eu estava apresentando. E ele mandando WhatsApp. Ele estava na reunião também. Tava, mas mandando WhatsApp durante a reunião para que eu lesse o WhatsApp enquanto eu falava. Porque o WhatsApp dele é, corta o tema, reduz o tema. Juro, ele ficou mandando sem parar. Interferência, E eu né? apresentando. Eu falei, gente, como assim? Como a Não tem pessoa como. acha que eu apresentando a minha pauta dentro de um conselho, tô vendo o WhatsApp que é, tipo, corta isso, para de falar aquilo, reduz o tempo. Oi? A gente está num nível Verdade. de demanda, urgência, de volume. que está fazendo mal à saúde de todo mundo e o líder não está fazendo seu papel. E está Loucura. fusgado. E a gente começa as mentorias e fala assim, mas tá. Aí você vai ver que ele faz os trabalhos dele quando ele consegue a solitude. Quando ele consegue a solitude? A partir das 7 horas da tarde, no sábado. Tem gente que está pegando Domingo. a tarde de domingo para fazer Sim. o plano da semana. Porque é o momento que ele conseguiu a solitude. Sim. Mas, poxa, então você está comendo o espaço do seu descanso, O que é fundamental Exato, e necessário. fundamental e Completamente. necessário para a sua performance, para o seu Para resultado. dar resultado, não é só, né? Não, Para Sim. descanso. pensando na empresa, exato. capitalismo puro. Para você performar, você precisa de descanso e você está comendo com trabalhos intelectuais que você deveria ter reservado tempo na semana para fazer e não conseguiu porque a gente não consegue mais aprofundar. E tem uma coisa que, para casar com toda essa história, que é super importante para a gente falar dessa disciplina, Outra aba. é a segunda Abriu aba, outra aba. que é o seguinte, a inteligência artificial vai fazer esse trabalho do tático e vai sobrar aos seres humanos o trabalho criativo. Sim. Né? E para você ser criativo, tem vários estudos que você precisa, no mínimo, de 10 a 15 minutos de foco e atenção e presença para que seu cérebro consiga só usar a sua máxima potência criativa. Olha isso. Então, se você está numa reunião de um problemaço, seja um grande corte, seja um grande investimento, uma aquisição, e você não está 100% presente e focado, você não está colocando ali na mesa o seu melhor. Você não está. Para olhar e falar assim, gente, mas o que vocês estão apresentando, se a gente mudar aqui, resolve. Você está perdendo essa chance de olhar o todo e contribuir de forma criativa para a solução que estão te apresentando. Por quê? Porque eu estou respondendo a senha, porque eu estou respondendo quanto custou, estou te mandando uma coisa que eu te mandei ontem, você não leu. Em vez de prestar atenção num problema complexo que estão te apresentando, super importante, Total. onde você poderia entender e fazer sua contribuição intelectual. E falando, respondendo rapidinho sobre, de uma forma Sim. prática, a sua pergunta. Coisa, né? Total. É isso. Não é fácil resolver, mas a situação é um pouco essa.
a partir do seu autoconhecimento, e o autoconhecimento tem, né, vários formatos. Muita gente que escuta já ainda tem aquela mentalidade, não preciso, isso é, né, para outros perfis. Mas a partir do seu autoconhecimento, de vários formatos, enfim, não vou entrar no mérito aqui, você entender você e entender quem está com você para falar de pessoas. A sua pergunta, né? Tá todo mundo cansado, todo mundo com coisa urgente. Então, quando eu começo a me entender, começo a dizer não, porque dizer não em empresa é muito difícil. Porque a gente tende a querer ser querido, querer ser reconhecido, pertencer muito ser da galera, pertencer, dizer não vai contra, quando muitas vezes é melhor, né, na última linha, mas dói. Então, quando ele entende isso, entendi meu foco, o que eu vou priorizar, o que eu vou dizer não, minha agenda reflete isso, você começa a olhar para o time. E aí, para tirar um pouco dessa estafa, tirar um pouco dessas dores e desse momento que às vezes a pessoa está sentada no lugar errado, está no foco errado, você começa a construir e colocar as pessoas um pouco no lugar delas, trazer o flow delas, tirar as interferências. Então, de forma bem prática, você se conhecer, se entender, e aí olhar para o time, debruçar o que é foco, o que eu vou deixar de... Eu sempre falo muito em mentoria, combina com o seu CEO, com o seu sócio, qual paratinho vai cair. É isso. Para não dar ruim quando cair. Ó, lembra que esse aqui eu tô olhando mais ou menos. Esse aqui tá rodando sozinho já tem um tempo. Eu vou olhar só uma vez por semana. Quando você combina isso, você fica um pouco mais, de certa forma, aliviado e combinado. E você pode fazer isso com o seu time também. Muito bom, muito bom. Agora você falou de corte, né, no seu exemplo. E para a gente fechar esse capítulo, esse episódio, mas vocês vão ter que voltar. Vou fechar. Para a gente continuar a falar sobre cultura, liderança e companhia. Tem muita coisa. Mas a dor mais aguda, corte, demissão, mudança de rota constante. Sim. E como a gente faz isso? E founder vive isso, né? Como fazer isso sem quebrar confiança? Afinal, confiança é a base, né? Verdade. Dessa conversa toda. Cara, essa conversa tá no e-book também, super bacana, né? O quanto eles tiveram que criar uma habilidade não brasileira. É verdade. Tem uma questão cultural do país. Tem uma questão cultural no país, né? Que a gente tem dificuldade de falar que não vai na festa, né? Tem dificuldade de falar que não vai passar no evento, alguma coisa. A gente tem dificuldade de falar não. E aí tem 40 pessoas confirmadas e aparece 10. Exato. Deixou de chamar outras pessoas. As pessoas têm dificuldade de falar, né? E o founder aprendeu que, cara, notícia ruim ele vai ter que dar, né? Sem perder a empresa, sem perder o time. E o que ele aprendeu, cara, que a verdade precisa ser dita, né? Às vezes de uma forma sincera e verdadeira, lógico, sem sincericídio, mas falar o que ele pode falar para todo mundo. Falar assim, cara, o que eu posso falar para vocês é isso. Isso. Perguntas né? E responderam. De coração aberto. E, assim, a gente tinha um faturamento de X, reduzindo para 50, a gente vai ter que cortar pessoas, né? E falar e trazer clareza. Tem que ver com vulnerabilidade, que é outro assunto que a gente fala muito. E porque as pessoas, a gente faz um exercício de feedbacks que é muito legal também, que também é falar a verdade sem perder a amizade, é um exercício nosso, falar a verdade sem perder a amizade. Isso. E aí as pessoas têm muito medo no começo de falar a verdade, né, um para os outros. Mas depois que fala, a sala inteira fica leve. Por quê? Porque as pessoas não têm o medo da verdade muitas vezes. As pessoas têm medo do escuro, do incerto. Então, quando fica claro, vou ser demitido. Puta que pariu, vou ser demitido. Vou ter que me virar, vou ter que fazer alguma coisa. Não era o que eu queria, mas tá claro. Então, a partir de agora, toma ação. Só que se isso não fica claro, essa pessoa está sofrendo há 3 meses. E não está entregando, pensando no sentido aqui de resultado, sim, né? Claro. E não tá está interferência lá. Porque ela está lá pensando, vou ser demitido. E ninguém fala para o ser que ela vai ser demitida. Ou que tem chance, alguma conversa mais verdadeira com a pessoa. Então, essa nuvem que no mundo corporativo é enorme de incertezas consome muita energia de todos e faz perder a confiança na liderança.
Que tem que ter o equilíbrio também, né? Às vezes você não sabe se vai demitir, não entra no Exato. assunto também. Você vai falar 3 meses antes, não sabe se vai acontecer. Mas acho que está na cultura da transparência, da vulnerabilidade, das conversas difíceis. E eu acho que o founder, especificamente, ele tem muito esse papel de vender o sonho. É a empresa dele, é o filho dele, é o que ele acredita. Então, ele consegue, quando ele vai bem, equilibrar um pouco de tanto jogar para cima, de vender, vamos, ele acredita, ele é muito, né? Ele ama aquela ideia, então ele vende muito, mas também tem que ter hora de ter um pouco de pé no chão e falar, olha, não está indo como eu esperava, ou está acontecendo isso, feedbacks constantes, não ter só aquele momento de feedback uma vez no ano. Você pode ter isso informalmente até mais vezes. Então, acho que isso vai criando cola e você se sente pertencente àquela cultura. Mesmo que eu saia, eu entendi, fez sentido, e eu saí não era por causa, às vezes, do meu resultado, é porque agora não dá. Sim. E aí eu vou buscar em outro momento Sim. voltar. Legal, legal. Bem, vocês vão ter que voltar. Se Vamos. você deixar, a gente passa o dia falando. Não, viu? e olha, dá pra gente falar dos 6 e-books e muito mais. Verdade. Mas muito obrigada por Obrigado, este Bia. primeiro podcast, mas eu quero falar agora no próximo de cultura, combinado? Super. Vamos embora. Bora lá? Obrigada. Obrigada. E aí, tudo certo? Ótimo.